Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui no parque gravar mais um vídeo, mas tá difícil, hein? Tem bastante gente aqui. Eu não gosto de gravar perto de muitas pessoas. 8h30 da manhã o parque tava lotado. Não sei, parece que... Pensei que tivesse acabado o feriado. Um monte de gente no parque, irmãos. Aqui ainda não tem tanto. Dá pra gravar. Aqui eu quero ser testemunha. Exijo estar sozinho. Voz que clama no deserto. Eu vou fazer um comentário, mais um comentário sobre o filme Não Olhe Para Cima. Aquele dia, depois daquele comentário, logo quando eu desliguei o vídeo, eu percebi que estava faltando algumas coisas. Logo quando eu acabei de desligar, me veio ideias na cabeça. Aí eu falei, eu gravo outro dia, vou gravar outro dia. E o interessante é que alguma das coisas que eu vou falar aqui vai estar lá no comentário. As pessoas, tem irmãs que viram, perceberam a mesma coisa que eu percebi. Mas vale a pena esse último comentário, tá bom? Então é o seguinte, é segmento, esse vídeo aqui é segmento do último comentário. Então você precisa estar ligado ali no último comentário. De vez em quando aqui eu vou estar parando para pensar, porque eu tô com um estabilizador novo aqui, então pode ver que eu tô procurando aqui a posição certa, tá? Eu não tô conseguindo me ver. Então é isso daí. Eu não vou editar o vídeo. Irmãos, esse filme é muito interessante, contando todas aquelas coisas lá que eu já falei. Em uma parte que fala, que mostra a Terra Globo. É interessante que esse filme, ele é um tapa na cara da Terra esférica. É só pararmos para usar a cabeça e a gente vai continuar vendo as mentiras da NASA, as mentiras da ciência. Por exemplo, eu já tinha visto isso há algum tempo atrás, só que eu parei de falar desse tema Terra plana no canal, porque eu já tinha gravado muitos vídeos. Eu tenho uma playlist aí, tá no canal, eu vou deixar para vocês. Aí o interessante, irmãos, que me chamou a atenção é o seguinte: toda vez que um meteoro vai entrar no mundo, ou você está assistindo um seriado, por exemplo, toda vez que vai entrar uma invasão no mundo, pode perceber que eles usam dois planos. Um é aquele de fora, presta atenção que não tem imagens para ilustrar, eu não vou editar o vídeo. Um é aquele que vem, aquele plano de fora, onde mostra o globo do lado de fora, e o outro é quando o meteoro ou a nave, sei lá, a invasão alienígena entra no mundo. Aí eles vão usar dois planos, presta atenção. Sempre, principalmente nesse filme aí, vamos focar no filme que a gente está falando, Não Olhe Para Cima. Todos estão olhando o meteoro chegando, todos. É engraçado que o meteoro, ele não é tão grande assim. Ele não é... eu não sei, eu esqueci o tamanho dele. Ele tinha um tamanho muito grande ao ponto de destruir o planeta, aspas. Mas aí na hora que o meteoro ele está invadindo a Terra, pensa bem, antes de ele entrar no mundo, ele está fora do globo. Aí as pessoas, as que filmaram, elas sempre vão colocar o meteoro vindo de cima, não é? Nunca vai estar vindo do lado direito ou do lado esquerdo ou de baixo, porque é assim que deveria ser naturalmente, não é? Já que dizem que tem pessoas do lado de baixo do globo, tem pessoas assim coladas no globo, os oceanos estão colados, arredondados no globo, e o globo está girando. Então, por que eles nunca fizeram uma cena onde, por exemplo, o meteoro está vindo de baixo? Não é? Ou do lado direito? Mas sempre esse meteoro, ou essa invasão, ela vai ter que vir do lado de cima. Olha só como eles são burros mesmo. Eles mesmos não conseguem tentar ilustrar o que seria natural. Uma coisa é você estar dentro do globo, outra coisa é você estar fora do globo. Porque dentro do globo, eles dizem que a Terra agora está girando a 1.666 km por hora. Ninguém pode comprovar isso, ninguém pode observar isso, ninguém pode replicar isso.
porque a ciência tem que ser observada, e eles não têm essa observação. Você já parou para pensar o porquê que eles falam que o globo, a Terra esférica, que não é esférica, fica girando em torno de si mesma? Eles fazem isso para justificar a explicação de noite um dia e noite em um lugar, dia no outro. É só por isso. Eles não acreditam na Terra plana, no Sol, que é bem menor do que a Terra e que fica passeando por cima da Terra. Não é igual aqueles desenhos toscos que você vê da Terra plana, que o Sol fica só fazendo assim, girando. Não, o Sol ele faz ondulações. Ele sobe, ele desce. É assim. E na Terra plana, o que explica dia em um lugar, noite no outro, é porque o Sol não está tão distante da Terra assim. E o Sol não é maior que a Terra. Eles dizem que o Sol é 1000 vezes maior que a Terra, outros dizem que é 309 mil vezes maior que a Terra. Eles não têm concordância, a discrepância é muito escrota. E só uma pessoa que está dormindo para acreditar nisso. Você não precisa ser bíblico para acreditar nisso. Se você fosse bíblico, você deveria acreditar no modelo que a Bíblia apresenta e não querer ficar torcendo textos para querer defender uma terra esférica, o heliocentrismo. Eu acho um absurdo isso. Quando é um ímpio dá para entender, o ímpio não tem algo para acreditar, ele não acredita na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus mostra de Gênesis a Apocalipse uma terra plana, onde ela está em cima de fundamentos, ela não está flutuante, e o Sol e a Lua são menores, bem menores do que a Terra, e ficam ali fazendo as suas rotações acima de uma terra plana. Ok, o ímpio é o ímpio, mas o cristão é indesculpável. Depois que você apresenta os argumentos para eles, os textos principalmente, e eles torcem, não tem desculpa para isso. Para mim, tá dormindo. É amigo da NASA que contradiz a Bíblia, é amigo do sistema da falsa ciência, da ciência moderna que contradiz o sistema, e é inimigo da Bíblia. Morre de medo de fazer a Bíblia contradizer a ciência para não ser ridicularizado. Essa é a verdade. Então, o seguinte, vou ver se eu consigo finalizar a explicação para vocês entenderem. Quando a gente está dentro aqui desse sistema e desse globo, dizem eles que está tudo girando e a gente não percebe isso. Até seria uma loucura a gente imaginar um avião saindo de uma terra, estando no ar e depois ele chegando no seu destino com a terra girando. Tem que ser louco para acreditar nisso. Mas a loucura maior vem na explicação deles. Eles falam que todo o ecossistema, tudo gira, está tudo girando a 1.666 km por hora. É só tirar um que você tem a marca da besta aí. Ninguém pode comprovar uma loucura dessa. Para que Deus vai fazer isso? Deus não é palhaço. Tudo que Deus faz tem uma explicação. E a explicação que a NASA dá pra gente e que os nossos filhos aprendem na escola é explicação de palhaço. No fundo é só para contrariar a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus dissesse que a Terra fosse um globo giratório, a ciência iria dizer que ela é plana. É só isso. Ok, uma coisa é você estar dentro desse sistema, outra coisa é você estar do lado de fora. Você consegue entender isso que eu estou falando? Do lado de fora, eles teriam que mostrar o meteoro vindo de baixo, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. E na hora que ele entrasse nas camadas, entrasse mesmo dentro do globo, eles teriam que inverter a cena e mostrar assim as pessoas aqui embaixo olhando para o alto. Faria sentido isso, né? Na explicação deles. Mas aos nossos olhos, na própria filmagem ficaria bizarro. Porque na mente deles mesmos, eles têm que colocar o meteoro vindo de cima do globo, de cima, para que quando ele entrasse ali eu não sei falar o nome direito, estratosfera, eu não sei quais são os termos que se usa, faz tempo que eu não falo sobre isso. Mas quando ele entrasse aqui dentro do globo,
ele entrasse de uma maneira em que a cena não fique um contraste bizarro, sabe? Então, do lado de fora do globo eles mostram o meteoro vindo, quando ele penetra ali os céus, aí a imagem não fica bizarra, porque é assim, é como se passasse de um plano para o outro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas na realidade, isso é um padrão entre eles. Sempre eles mostram um ataque vindo de cima do globo, isso mostrando a imagem do lado de fora do globo. E na visão deles não deveria ser sempre assim. Deveria vir um ataque do lado direito, ou um ataque do lado esquerdo, ou mesmo debaixo do globo. E aí quando o ataque, ou o meteoro, ou sei lá o que for, entrasse no globo, eles deveriam mostrar o plano normal. Quem conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? Porque o que eu estou querendo dizer, e talvez eu não esteja dizendo de maneira perfeita ainda, tem lógica o que eu estou falando. Só que eles mesmos se pegam, eles mesmos caem na própria armadilha, porque eles mostram algo do lado de fora do globo, algo vindo sempre de cima e não dos lados, mostrando que sempre a gente tem uma direção, ou seja, em cima é em cima, o trono de Deus está em cima, não está embaixo. Na verdade, na cabeça deles não tem nem direção. A gente olha para o alto, mas na verdade agora a gente poderia estar se fosse olhar o plano de ponta cabeça não, de fora do globo, nós poderíamos estar de ponta cabeça agora. Ou eu poderia estar do lado direito do globo e olhando para cima, dentro do globo seria para cima. Mas se eu me visse fora do globo, eu estaria olhando para a direita, porque o céu estaria à minha direita ou à esquerda. Compreende? Então, isso é interessante, porque no filme Não Olhe Para Cima, todas as nações estão olhando para cima. E como que eles estão conseguindo ver ao mesmo tempo o mesmo meteoro que está vindo de uma só direção? Assim é a vinda do Senhor Jesus. Percebe que tem uma certa analogia aí? Não é uma analogia perfeita, mas tem uma certa analogia aí. Porque esse meteoro, ele foi pré-anunciado pelo cientista, por aqueles dois cientistas, que mandava o povo olhar para cima. Assim também, as testemunhas do Senhor pede para o povo, para o mundo olhar para cima. Olhar para cima, mas é claro, na palavra de Deus, né? Olhar para a palavra de Deus e olhar para o alto, onde o Senhor está sentado. Não é assim que Paulo fala? Para nós buscarmos as coisas do céu, aonde Cristo está sentado. Ou seja, sempre temos que olhar para cima. Mas para entendermos o que tem acima de nós, nós temos que olhar para a palavra. O que tem acima de nós, segundo a palavra de Deus? Tem um domo, realmente um domo de cristal, e que não deixa nada sair e nada entrar, a não ser que Deus permita. O que a palavra de Deus nos mostra que tem acima de nós? Tem 12 portas, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente, 3 ao oriente. Tem portais no céu. Não é assim que fala o livro da lei? Abrirei as comportas do céu e derramarei bênção sem medida. Essas portas do céu, nós não sabemos muito bem o que é em Gênesis, mas no livro de Enoque, nós sabemos que a terra é um tabernáculo, ela tem um modelo parecido com a Nova Jerusalém, que tem 12 portas, 3 em cada direção. Mas o que nós podemos entender que tem acima de nós? Pela palavra de Deus. Acima de nós tem águas. Deus falou que tem águas acima do firmamento, não é? Por que a NASA nunca tirou uma foto dessas águas e não mostrou pra gente? Essas águas acima do firmamento, elas existem por vários propósitos que eu já falei nos vídeos da Terra plana. Não vou repetir aqui, elas ainda existem. O dilúvio não esgotou as águas acima do firmamento. Tanto é que no próprio Salmo 148 ou 149, fala para as águas que estão acima do firmamento louvarem a Deus. E aí você pensa que isso, sei lá, é apenas uma parábola, algo figurativo, mas não é. O sol e a lua têm consciência, segundo a palavra de Deus. As águas têm consciência, as árvores têm consciência, elas não têm
a nossa consciência e nem a consciência de animais. Os animais têm mais consciência do que as árvores, mas as árvores têm a sua consciência. A natureza tem a sua consciência. Os animais têm a sua consciência. O homem é o que tem mais consciência, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tem consciência de que tem consciência. O homem julga todas as coisas. O homem que planta as árvores. O homem que cuida de tudo. Ele foi separado para cuidar do paraíso de Deus. Não foi assim com Adão? Isso é muito importante a gente compreender. É muito interessante. Ok. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra, mas a NASA não mostra nada disso. Pelo contrário, ela contraria tudo isso. E se você é um cristão que está a favor da NASA e da ciência desse mundo, a falsa ciência, você está dormindo e você está desagradando a Deus e nem percebe. Então, todos estão olhando para um meteoro que vai vir chocar a Terra, não é? A palavra de Deus também fala isso. Se você fosse olhar a imagem literal, você ia ver uma espécie de, aspas, uma espécie de meteoro vindo do céu e chocando a Terra. Só que a palavra de Deus, como ela é muito mais precisa e ela não é inventada, ainda que Deus usou imagens, ela fala coisas com mais detalhe pra gente. Na verdade, é uma pedra, a palavra de Deus nos mostra que é uma pedra cortada sem auxílio de mãos, de um monte, e ela está vindo e ela choca os pés da estátua. Os pés da estátua são os 10 reinos que ilustra sim a Terra num todo. É claro que, porque fala de Ocidente e do Oriente, irmãos. E Ocidente e Oriente têm alianças com o Norte e com o Sul. Então, a imagem é quase igual, né? Eu sei que tem as diferenças, mas é quase igual. Aquele meteoro no filme vindo e chocando a Terra é Cristo vindo e acabando com a iniquidade desse mundo. Não é difícil ver essa parábola. E algumas irmãs viram isso no vídeo e comentaram isso. É interessante isso. Então, quando Cristo estiver vindo, diz que todo olho verá. Como que todo olho vai ver, sendo que tem olho debaixo da terra? Debaixo da terra nesse sentido. Não é que pra gente debaixo da terra é o Sheol. É óbvio que existe para Deus, existe debaixo da terra, a terra, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Para o heliocentrismo, que muitos cristãos dormindo acreditam, ainda acreditam, não deveria existir nada disso, porque não tem essa organização. Então, eu acho isso fantástico, porque a palavra de Deus diz que estrelas do céu caem na terra. A ciência fala que se uma estrela cair na Terra, ela destrói a Terra. Diz que todo olho verá. Como que todo olho vai ver? Tem olhos do lado de baixo do globo, tem olhos da esquerda, na direita. Então é impossível isso. Como que todo olho vai ver? Para prestar atenção no que Deus está te falando. Deus está confirmando sim o formato da Terra e como ela é através de tais expressões. Então nós temos que usar a cabeça e ficar espertos para isso. Aqui eu finalizo o meu comentário, irmãos. Eu sei que eu não consegui passar de maneira perfeita porque me faltou expressões. Mas tudo bem. Eu também estou andando aqui para lá e para cá, tem gente, né, aí observando. Mas é assim, ou eu gravo com pessoas observando ou não. Tá bom? Então eu não consegui passar de maneira precisa, mas em uma outra oportunidade eu vou gravar com imagens ilustrando o que eu estou falando e com as palavras apropriadas e vocês vão entender muito mais perfeitamente o que eu quis passar. É muito lógico o raciocínio que eu passei, tá bom? Ele é verdadeiro. Eu acho que os filmes que gostam de mostrar pra gente uma terra redonda, giratória, tudo que a NASA mostra, eles deveriam sim mostrar um cometa invadindo o planeta de baixo e do lado ou do outro lado e depois eles fazerem a transição para quando entrar aqui no sistema todos olharem, mas a cena vai entrar em contraste, vai ficar muito feio para eles isso. Do lado de fora do globo, o plano mostrando um meteoro vindo da direita, de qualquer ângulo, não precisa ser de cima. Por que tem que ser sempre de cima? Porque eles mesmos sabem que faz sentido só, se for mostrar todo esse plano, faz sentido algo vir de cima e quando entrar dentro do globo, quando a cena passar para dentro do globo, continuar vindo de cima.
mas não deveria ser assim na ideia deles, né? Tá bom? Sendo um pouco redundante aqui para tentar explicar o que eu falei antes. É isso daí então, irmãos. Aqui eu finalizo o comentário de vez do Não Olhe Para Cima, do filme Não Olhe Para Cima. Se vocês quiserem assistir os comentários anteriores, eu vou deixar para vocês aí na tela final os vídeos que eu gravei falando sobre isso. Foram só 2, tá bom? Deus abençoe então, fiquem todos na paz.